Fala, Eliantes! Bora cicatrizar? Vamos falar um pouco sobre uma temática que acredito que você está esperando bastante, né? Uma temática que envolve aí vários sentimentos, né? E a gente decidiu fazer esse momento mais interativo possível e para que vocês não ficassem bitolados pensando nelas, tá? É as tecnologias em curativos. O serviço que a gente vende é o que a gente trabalha, é com o que a gente faz para acelerar a nossa cicatrização e dar qualidade de vida aos pacientes. Então, assim, de início, peço que vocês não fiquem afobados, né, desesperados. Ah, é muita cobertura, não sei o que escolher, qual conduta fazer, isso é normal, tá? Eu lá atrás, quando fiz minha pós-graduação, tive o mesmo sentimento, né, aquele sentimento de insegurança, como se eu não soubesse dar a minha conduta, mas eu sabia. E acredito também que você que está aí do outro lado, que já vem estudando, né, um tempo, que tem ou não pós-graduação, ou que está iniciando agora e que quer entender melhor esse processo, vai entender. É o tempo, é a experiência. Tudo que a gente vai fazer no decorrer da nossa vida vai nos dando experiência, né? No mercado tem muita cobertura, tem muitas marcas de vários preços, então é algo que a gente não deve se preocupar. É algo que a gente realmente vai aprender gradativamente. E aí, para que a gente entenda, a gente tem que voltar para as outras aulas, né? Pensar no processo de limpeza, desbridamentos. Temos que refletir várias temáticas, tá? Vamos dar início, vamos falar um pouquinho para ajudar vocês da melhor forma. E antes de tudo, né, já baixa o material que está aqui embaixo para você poder anotar tudo, né? Imprime ou deixa aí numa telinha separada para que você possa anotar, possa ir tirando as dúvidas, né? Fazer aquelas anotações importantes no decorrer da aula, tá bom? E se tiver qualquer dúvida, deixa também aqui embaixo que a gente vai te responder ou leva a dúvida lá para a comunidade, porque a sua dúvida pode ser também de outra pessoa. Combinado? Então, simbora para nossa aula, tão importante como o Bia disse. E antes de tudo, né, a gente trouxe alguns princípios básicos que seriam para tratar uma ferida. Alguns pontos nós já discutimos nas aulas anteriores, mas antes de você escolher a cobertura, que é algo que normalmente a gente recebe isso diariamente, a gente recebe foto de pessoas que mandam ferida. Vixe, o que é que eu faço nessa ferida? O que é que eu uso? Né? E a grande preocupação é essa. E antes de você se preocupar com o que usar, você precisa escolher, né, uma limpeza, fazer aquela limpeza padrão ouro sempre no tratamento de feridas. Consequentemente, o desbridamento quando tiver tecidos inviáveis. Somado a isso, a gente tem a redução do odor e do controle de infecção. Então, o odor, muitas vezes, a gente já consegue ali minimizar quando a gente faz uma limpeza efetiva, tá bom? A redução de dor é um ponto muito importante para a gente não negar o paciente, né? A gente tem que realmente trazer essa dor do paciente, ver o que é que está acontecendo, investigar essa dor, tá? Antes de qualquer conduta. Consequentemente, redução de colonização. Isso também está muito associado à limpeza. Então, perceba que a gente fala algum ponto e retorna à limpeza, tá bom? Até depois de tudo isso, tiver tudo alinhado, é que a gente vai decidir a terapia tópica, que seria as nossas coberturas, tá bom? E aí a gente vai escolher aquela correta. E a prevenção de recidivas e novas lesões. Isso é um erro comum também das pessoas que tratam feridas, porque às vezes passa ali 3 meses com o paciente numa lesão, fechou, acabou-se. Né? Não orienta o paciente, não faz nada para que ele permaneça com aquela pele hidratada, firme. Então isso também faz parte da conduta. A gente também vai escolher alguma terapia tópica para aquele local, né, para que venha prevenir essas lesões, novas lesões, né, ou recidivas. Então a gente vai entrar agora falando sobre a diferença entre os termos. Então quando a gente estuda sobre coberturas, né, sobre esse mundo de feridas, a gente vai ter algumas nomenclaturas que vão ser diferenciadas. A primeira seria curativo. Então o que seria um curativo? É tudo que a gente coloca sobre a ferida. Então, se eu coloco um gás molhado com soro, se eu coloco um tegum, se eu coloco um aquacel, então qualquer curativo, qualquer cobertura que eu coloque, que eu cubra a ferida, é um curativo, tá? Independente de ser avançado ou não. Os curativos especiais é exatamente o que a gente vai trazer para você nessa aula. Então, são todos esses curativos tecnológicos, né, que aceleram a cicatrização, que fazem quebra de biofilme, que matam bactérias, enfim. Então, esses seriam os curativos especiais. E os curativos biológicos são aqueles que derivam de alguma matéria viva.
Então, 2 exemplos. O alginato, que deriva de algas marinhas, e a técnica, né, que é uma terapia adjuvante, PRF, PRP, que a gente vai utilizar como curativo naquela ferida. Então, quando a gente realiza técnica, né, é uma matéria viva, é algo biológico, realmente, o sangue do paciente que foi transformado ali, por exemplo, na matriz de fibrina, e a gente vai deixar lá na ferida como cobertura, como curativo primário. Ok? Então, esses termos só para que vocês comecem a falar, né, na hora que a gente for falar para um paciente. Você que é empreendedor, que tem um Instagram, que vai falar nas redes sociais, né, são termos importantes para a gente estar ali destacando. E aí, detalhes importantes, tá? Então, é muito comum a gente ouvir até dos nossos pacientes. Fulaninho de tal usou cobertura tal. Então, eu quero usar também, usou tal coisa na ferida e ficou bom. Então, a gente precisa trazer isso para o nosso contexto também desses curativos especiais. Feridas, às vezes, têm a mesma semelhança, têm o mesmo tamanho, tá com as mesmas características, mas os pacientes são diferentes e as causas, muitas vezes, vão ser diferentes. Um paciente pode ter diabetes e o outro pode ter câncer. Então, a gente não pode comparar, tá? Da mesma forma, fabricantes. Então, eu tenho um alginato que tem vários fabricantes. Algum vai ser mais rápido, o outro não vai ser tanto. Um vai se dissolver ali, vai se rasgar facilmente, o outro não. Então, tudo isso são coisas, cada um no seu quadrado, que a gente não deve misturar nem comparar. As trocas, né? O tempo de cada curativo também. Não é porque a Aquacel ela pode ficar 7 dias que eu vou deixar a Aquacel 7 dias em Maria e em João, né? Então, Maria, a ferida dela pode ser muito exudativa e com 3 dias eu tenho que trocar. Já seu João, eu posso deixar a ferida lá, o curativo, 7 dias. Então, são coisas que a gente precisa realmente individualizar. A interação de coberturas a gente também precisa conhecer na hora de escolher a correta, né? Primeiro porque pode ter ali composições que o paciente tenha alergia, pode ter composição que associada a outra não seja bacana, causa uma dermatite, causa uma alergia, ou até mesmo às vezes a gente abre o curativo e tem um odor ali. E a gente, eita, tá infectado. E quando a gente vai ver, não, limpou, acabou-se, né? Então, muitas vezes é a interação da composição da cobertura com o exudato presente. Preço é outra coisa que vai influenciar na nossa vida como profissional, especialmente se você é empreendedor, empresário, e também no bolso do seu paciente, tá bom? Então, o paciente ele tem que ter as opções. Não é porque existe uma cobertura de R$200 que a de 20 não funcione, né? Então, isso tudo a gente precisa decidir muito certinho, para que nem atrapalhe, né, a vida do paciente e nem a nossa, né, que a gente venha a ter prejuízos. E o que seria, né, o curativo ideal, depois de saber tudo isso de cada escolha, na hora da gente escolher? Então, principal ponto seria a eficácia na sua atuação, né? Então, se eu estou usando uma cobertura ali durante um mês e a ferida não anda, está estagnada, a ferida só piora, então é notável que aquela cobertura não está ajudando, não está fazendo efeito, né? Então não está tendo atuação positiva. Então, bora pensar em uma outra opção. Eficácia na aplicação também é importante. A gente sempre traz o exemplo de paciente que está acamado, paciente que está na UTI, que se ficar muito tempo em decúbito lateral descompensa, então a gente precisa de curativos que sejam rápidos, né? De um filme transparente que seja fácil a aplicação, por exemplo, não dá para estar pensando como é que vai aplicar aquela cobertura. Da mesma forma que atenda às necessidades, né, como eu falei, individualizado, que conserve a umidade, então a gente precisa fazer esse manejo. Se a ferida é seca, eu tenho que botar um curativo mais úmido. Se a ferida é úmida, eu tendo, né? Tanto tem a questão do hidrogel. Não vamos usar hidrogel em ferida que tem exudação abundante, que vai levar mais água. Então, a gente precisa escolher também esse ponto. Hipermeabilidade do curativo. Então, é uma dor muito grande do paciente que está ali com o curativo, vai ficar com o curativo 3 meses, e aí o banho desse paciente, né? Então, quando a gente usa esses curativos que hoje tem, que fixam bem, que não segura mais a questão de água, né, de agentes externos, então é importante. Movimentação do paciente. Não adianta eu ter uma cobertura top, caríssima, que faz milagre, mas aí, por exemplo, no braço, o paciente não vai conseguir mover o braço, porque ela precisa ficar reta, por exemplo.
e aí o paciente vai ficar sem mobilidade ou na perna. Não faz sentido, tá bom? O paciente não vai querer ficar lá com o braço parado por conta do curativo. Tem que conseguir movimentar. E importante também que não ocasione trauma, seja na aplicação, seja na retirada, seja porque algum princípio ativo daquela cobertura não faz bem ali para o paciente, então não pode ocasionar e sim melhorar. Por isso que quando não está dando certo, né, a gente passa para a segunda opção, depois para a terceira, e é isso, né? A ferida vai conversando com a gente e a gente vai mudando no decorrer do percurso esses curativos. E como enfermeiro ou técnico de enfermagem, né, a gente tem que saber orientar esses pacientes. Porque por muitas vezes eles não conhecem os curativos tecnológicos, né? E eles acabam usando coisas do senso comum, sabe? E para você tirar isso de um paciente que já aprendeu com a avó, com o avô, é muito difícil. E aí você tem que saber argumentar, né? Você tem que mostrar que você tem o conhecimento. Só aí ele vai te valorizar, né? Como deve, como a gente quer aquela temida valorização. E vai aceitar suas condutas. Às vezes, seu José chega, né, com a perna com bastante crosta, e aí você pergunta o que ele está colocando, e ele fala que é água de ameixa, por exemplo. A gente não tem nada contra fitoterápicos, né, quando é bem conduzido, quando é feito de forma correta e tudo mais. Bem conduzido, essa é a palavra. Bem conduzido. Só que aí, a maioria desses produtos que a gente usa, né, água de cebola, casca de banana, são produtos que não são estéreis e por muitas vezes causam processo infeccioso, né? Traz alguma bactéria externa para a ferida. Então, quando a gente trabalha e a gente traz isso para o nosso paciente, é algo que a enfermagem deve pontuar. É a prevenção de infecção. Se você for parar para pensar numa ferida oncológica, né? Uma ferida neoplásica, que não tem cura, que a gente sabe que não tem cura, que não vai fechar, mas se você pode dar conforto àquele paciente e não ocasionar dor e não deixar infeccionar, isso já é uma vitória, tá? Isso já é muito bom. Então, quando a gente fala nesse sentido de orientar, de ensinar o paciente que aquilo não é certo, você tem que argumentar o porquê. Por que não está usando? Senhor, porque não é estéril e a gente não quer trazer mais bactéria para sua ferida. Mas eu quero usar água de ameixa. Infelizmente, senhor, não vou poder lhe tratar. Né? Você vai fazer a conduta que o senhor quiser, o senhor vai ouvir quem o senhor quiser, seu vizinho, seu primo, pagar o periquito, mas eu não vou estar podendo te ajudar. Né? Às vezes a gente precisa demitir o paciente, né, o cliente, para poder ter resultados, porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Só ir lá fazer, ganhar o dinheiro do paciente e acabou. Não é isso, né? A enfermagem ela tem que ser humanizada, o nosso tratamento ele tem que ser humanizado. Então, e assim, tem que ter resultados. A gente trabalha para ter resultados e não para só lucrar. O lucro ele é consequência, mas você está no meio das feridas, você está tratando feridas para você poder compartilhar o seu conhecimento e ter resultados. Né? O resultado ele é muito importante para o processo. E é diferente, né, Bia, quando o paciente quer tomar por forma oral alguma coisa, né? Porque muitas vezes o paciente ele chega ou querendo colocar algo na ferida, ou dizer que está tomando, sei lá, mastruz com leite. Né? Não é a banda de forró, você que é do Nordeste deve conhecer, não é a banda do Nordeste, mas aqui na nossa região tem essa cultura, né, do pessoal tomar mastruz, que é uma planta, eu acho, é uma planta, né? Tem até misturado com que leite. Fala, né, assim, primeiramente o mastruz, depois as meninas. Entendeu? Então, assim, é diferente. Se o paciente quer tomar, tudo bem, né? Deixa ele tomar o mel, deixa ele tomar o mastruz, enfim, inúmeras coisas. Só que quando a gente pensa, né, na manipulação no local da ferida, é algo que a gente sempre precisa estar orientando aquela família, né, orientar o familiar ali próximo, porque às vezes o paciente, né, idoso, já tem outro senso, mas aí tem um neto, tem um filho, que já pensa um pouquinho diferente e a gente vai tentando, né, fazer esse manejo. E a questão também multidisciplinar, né? Vocês têm que trazer um nutricionista. Na rede SUS, a gente tem o NASF, né? São equipes aí que ajudam demais nesse processo. Se você não tem NASF, você está na rede particular, indica, faz parceria com alguém. Porque, assim, a gente entende que o açafrão ele é anti-inflamatório, mas a gente não sabe as demais comidas, né? A gente entende que açúcar inflama, mas no contexto geral de macromoléculas, quem entende é o nutricionista, então a gente tem que passar a mão, né? A gente faz até onde a enfermagem deixa, mas você precisa orientar.
Isso, né? E trazendo, Bia falou do açafrão, e a gente lembrou, né, de uma paciente, lembrei de uma paciente nossa, que a paciente disseram para ela que era bom e ela começou a usar, né, realmente em uma quantidade maior, botava na comida, botava no suco, enfim. E aí o exudato começou a sair amarelo da cor do açafrão. E a gente olhava para aquele Não exudato e dizia, entendi, né? que cor de exudato é essa, né? Vamos achar uma terminologia, Uhum. porque não era ceroso, não era purulento, não era sanguinolento, e a gente não sabia, né? E depois que a gente foi investigar, conversar com ela, a gente descobriu que era do açafrão. Mesmo amarelo, mesma coisa. Não é Parecia bom? marca-texto. Né? Então, isso você precisa também, né? Conhecer todas as características quando a gente nota na ferida e estava lá na cobertura, a amarela, né? E aí, será que é a cobertura que está interferindo? Será que estava vencida e a gente não viu? Né? Então, assim, é várias hipóteses que a gente pensa ali justamente por isso. Por Tá? isso que Então, também é importante a reavaliação, né? Você avalia no primeiro momento, mas você sempre está investigando, sempre, sempre. sempre, sempre. Inclusive, a gente tira um dia da semana que é para a gente estudar sobre os nossos pacientes, né? Tentar entender por que não está cicatrizando, por que está assim. Porque às vezes o que ele falou lá no primeiro dia de avaliação não é mais o que está acontecendo no decorrer do tratamento. Isso. Então, isso é muito importante para E que a às gente tenha vezes, continuidade. e às vezes, isso é uma dica, às vezes a gente até esquece, né? São tantos pacientes ali, você faz uma avaliação há 3 meses atrás, você nem lembra quais foram os dados que você coletou, né? Então tem que estar realmente naquele manejo ali sempre, olhando, avaliando, perguntando, tá? E isso é mais importante do que qualquer escolha de cobertura. Isso aí é a última etapa. Joia?